CYJ232, 930 kHz, amplitude modulada. A sua Rádio Cultura de Tô aqui já. uma espécie de 12h03. A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes. Olá, ouvintes da Rádio Cultura AM 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, e pelas redes sociais do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Essa é mais uma edição do Ideclatra na Cultura, que reúne hoje convidados muito especiais para a gente debater aí questões da pandemia, mas principalmente o desemprego e a luta sindical em tempos de Covid. Para quem nos assiste pelas redes sociais, temos neste formato de um encontro virtual, esse momento que nos aproxima de quem está acompanhando a transmissão pela internet, Felipe Magal, advogado e professor, Ricardo Mendonça, advogado, diretor do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, Márcio Killer, sociólogo e presidente da Central Única dos Trabalhadores no Paraná, e o José de Oliveira Lima, o Bocão, secretário de Relações do Trabalho da CUT Paraná. Se você quer participar dessa conversa com a gente, mande a sua pergunta pelas nossas redes sociais ou liga para cá, 3015-1800. Eu, Mariane Antunes, e sigo com você nessa próxima hora da programação. Convidados de hoje, muito bem-vindos, obrigada a todos pela participação. Antes da gente começar a nossa conversa, eu queria saber como é que cada um de vocês está nesse período de isolamento social. Vamos começar com Márcio Killer. Olá, bom dia a todos e todas que nos ouvem, né, pela rádio, pelas redes sociais. Para nós é uma satisfação poder participar dessa conversa com vocês. Graças a Deus estamos todos bem, né, dentro do isolamento social, né? A gente vai conversar bastante sobre essa questão da pandemia, então a gente dá mais detalhes depois aí de como que a gente está se organizando para enfrentar o vírus maldito. Maravilha. Ricardo Mendonça, bom dia, como é que estão as coisas por aí? Mariane, bom dia, meus amigos Magal, Márcio Killer, Bocão, prazer estar aqui com vocês. Nós estamos bem, todos ainda isolados, já passamos de uma centena de dias em casa, eu, Camila, as crianças, em home office, homeschooling, tudo quanto é home que esse povo fala por aí, mas bem seguros e com muito ânimo para conversar com essa turma boa aqui sobre o mundo do trabalho. Maravilha. Bom dia, Magal. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Mariane, meus grandes amigos Ricardo, Bocão, presidente Márcio Killer. Eu, apesar de estarmos passando por esse momento trágico, ímpar, único, horroroso, desprezível da nação, em todas as crises políticas, econômicas, laborais, sanitárias, e principalmente na mão de um genocida
de um fascista que tem todos os elementos técnicos do fascismo de Jair Messias Bolsonaro, eu estou animado. Hoje eu estou animado, porque temos duas notícias boas para dar já de chofre. Já vou começar com notícia boa, apesar de não ter nome de anjo, não sou portador de boas novas. Sou portador de boas novas hoje. A primeira é que a gente conseguiu uma decisão importante para os moradores de Campo Magro que trabalham, que estão lá no Movimento Popular por Moradia. Uma decisão que resguarda o direito da dignidade do trabalho da moradia. Uma belíssima decisão da desembargadora Regina, lá do Tribunal de Justiça. E a outra é que eu adorei o programa do Fernando Haddad ontem na TV Cultura, e eu achei que é para a gente ver, lembrar do nosso maravilhoso voto com o livro na mão que fizemos no ano passado, e que para as pessoas que não votaram nele, seja porque anularam, que votaram em branco, ou porque votaram no outro candidato, para que consigam abrir seus olhos, abrir seu coração. E desculpa a minha iniciação ser tão longa assim, mas eu estava animado. Desculpa aí, pessoal. Mas quando são boas notícias, fique à vontade, né? A gente está buscando boas notícias aí para compartilhar com todo mundo. Caçando boas notícias. Exatamente. José de Oliveira Lima, Bocão, vou te chamar assim a partir de agora. Bem-vindo à nossa programação, bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia, Felipe, doutor Ricardo. Bom dia, meu companheiro aí, presidente da Central Única dos Trabalhadores do Estado. Agradeço a vocês pelo convite da gente participar desse debate aí, ao vivo com vocês aí, para a gente poder esclarecer um pouquinho o que está acontecendo aí no Estado e no Brasil aí, com a nossa classe operária, nossos trabalhadores aí, de diversos ramos de atividade. Nossa principal missão nesse encontro da Rádio Cultura com o Instituto Defesa da Classe Trabalhadora é trazer números, analisar os dados, mas principalmente aproximar os conteúdos e traduzir os conteúdos do que sai no noticiário, da grande imprensa, para quem nos ouve em casa, para a classe trabalhadora, para pessoas, cidadãos comuns como eu, como cada um de vocês, para que as pessoas entendam e se munam, né, de informações para entender um pouco do que está acontecendo e quais os próximos passos, que rumos a gente pode seguir. Para a gente começar a conversa de hoje, eu vou trazer os números da pandemia do Covid-19 no Brasil, são os dados do consórcio de imprensa, divulgados hoje às 8 horas da manhã. A pandemia do Covid-19 já fez 1.628.283 casos, com 65.601 mortes no Brasil. No Paraná, 32.769 casos, com 820 mortes. E em Curitiba, 7.530 casos, com 195 mortes. Os números não param de subir, a gente ainda, infelizmente, vive uma curva ascendente no Brasil, e as pessoas continuam em isolamento social, e muitas delas ainda sem respostas, sem auxílios que não chegam, sem medidas que não chegam, e principalmente perdendo cada vez mais os seus postos de trabalho. Ricardo Mendonça, por favor, o que esses números te dizem? Bom, Mariana, eles reforçam, né, o que a gente vem dizendo já há algum tempo, que o governo federal criou uma falsa dicotomia entre isolamento social, necessidade de isolamento social e economia, para defender uma narrativa empresarial de que era necessário abrir e manter a economia viva, manter os CNPJs vivos, às custas dos CPFs que se perderiam. Já foram mais de 60 mil. Curitiba, lamentavelmente, tem experimentado uma curva crescente de mortes. A gente sabe, Mariane, e eu venho dizendo isso já há algum tempo aqui, que a economia brasileira já vinha em frangalhos e o trabalho em grave crise desde 2015, na verdade, desde o momento em que se inicia o processo de ruptura, democrática, e especialmente depois do golpe de 2016, o que a gente observa é uma economia claudicante, uma economia, para que o povo entenda bem as claras, em que o dinheiro não chega no bolso do trabalhador, em que o consumo caiu e que há uma crescente desigualdade com uma acumulação enorme na mão de pouquíssima gente. No curso da pandemia não foi diferente.
no mundo e no Brasil. Né? Quem paga a conta dessa pandemia, né, tem sido, primeiro, a classe trabalhadora, especialmente a classe trabalhadora jogada à informalidade, com desproteção, sem aquilo que o Márcio, o Boca e o Magal lutam, depois de outros tantos que lutaram para garantir dignidade, sem direitos. Uma classe trabalhadora cooptada por uma narrativa falsa de que não existe luta de classes, de que não existe diferença entre quem trabalha e quem explora o trabalho. E é exatamente essa classe trabalhadora quem vem hoje sofrendo os efeitos mais graves dessa pandemia. É a que mais morre, especialmente a classe trabalhadora mais pobre e preta, né? A que mais se acumula em meios de transporte coletivo, que se obriga a trabalhar em atividades não essenciais, porque não encontra alternativa, porque a subordinação que lhes é imposta é um fato social que lhes retira qualquer liberdade. Então, essa classe operária, nesse momento, precisa se conscientizar que quem gera riqueza e quem é capaz de fazer as coisas diferentes nesse mundo é ela, e não quem a emprega, não quem a explora, especialmente esses parasitas que estão aí, como os que a gente sempre lembra, né, Magal? O seu Durski da vida, essa turma toda, que, na verdade, se encastela, se protege os seus, e exige que a classe operária se coloque numa condição de risco. Então, esses números reforçam essa certeza, Mariane. A gente, bem disse, Ricardo Mendonça, a gente já tinha uma crise instalada no Brasil antes da pandemia. Então, a gente tem um confronto político, tem uma crise política e uma crise pandêmica, e, na verdade, a pandemia acabou tomando conta do noticiário, dada a sua urgência, claro, dada as medidas que são necessárias em regime de urgência, mas a gente continua tendo uma crise política e econômica andando em paralelo. Então, ou seja, as pessoas estão sofrendo de duas formas, né? Ou de mais formas, mas principalmente isso com esses reflexos. Eu queria saber do Márcio Killer, como é que a CUT tem trabalhado nesse momento no intuito de orientar e principalmente auxiliar os trabalhadores? Bom, na mesma linha que o Ricardo coloca, nós da CUT entendemos que essa crise, a crise econômica, ela é uma crise anterior a essa pandemia mundial que nós não esperávamos ver nem nos piores filmes de catástrofes americanas, né, nos grandes enlatados americanos que produzem esse tipo apocalípticos de tragédia, a gente não esperava ver. Essa pandemia parou o mundo, né? Parou o mundo, e alguns governantes procuram tergiversar sobre ela, né? Procuram fugir do assunto da pandemia, não aceitando que ela, de fato, está causando problemas sociais, econômicos, sanitários no mundo inteiro, né? E isso traz problemas, né? Traz problemas porque justamente os 3 países que vão nessa linha são países, do ponto de vista da economia mundial, importantes, que foi a Inglaterra, os Estados Unidos e o Brasil, né, que vão nessa contramão de negar a doença, de negar o vírus, de achar que parar e se proteger, dar prioridade à vida é menos importante do que o emprego e a economia. São essas 3 linhas, e elas nos remetem também a uma concepção filosófica muito próxima do fascismo, muito próxima daqueles sistemas autoritários do início do século XX, né, que trabalharam com a noção de totalitarismo. Então, isso traz consequências graves, né? Os Estados Unidos, que procura fazer uma conversa de que o problema é o Brasil, mas se a gente pegar a proporção população dos 2 países, nós vamos ver que a situação é extremamente mais dramática nos Estados Unidos, porque trata com desrespeito, assim como trata o Bolsonaro aqui no Brasil, mas aqui nós temos um diferencial. Nós tínhamos, a que pese o descaso com ele, nós tínhamos um sistema único de saúde que conseguiu contornar, em parte, o problema e dar uma vazão. É claro que o governo não ajuda, foi até agora na contramão do que está colocado, e eu digo até agora,
porque não se assustem, vocês e os nossos ouvintes, se essa pseudo-contaminação do Bolsonaro não seja uma tática para mudar o discurso, para poder aliviar o discurso com o STF, para poder aliviar o discurso com o Congresso e dizer que eu peguei corona, corona de fato é uma doença importante. Mas, na verdade, é mais uma tática de ilusionismo político, de ilusão política, para confundir os trabalhadores e trabalhadoras nesse momento. E aí, nessa grave crise que a gente vivia, Mariane, do desemprego, nós já apontávamos para algumas coisas que nós precisávamos nos debruçar. Por exemplo, nós não concordamos, nós estamos aceitando temporariamente a discussão do home office, mas nós não concordamos com a visão que os patrões têm de home office. Muitas empresas, bancos, etc., já estão dizendo que o home office continua, que muitos continuarão. E nós não aceitamos que isso aconteça porque nós precisamos regrar isso, né? Nós precisamos construir a relação de trabalho nesse sentido para regrar essa condição de trabalho. Então, traz consequências que aprofundam, né, a crise, que aprofundam o desemprego. Se nós pegarmos os últimos dados do DIEESE no Brasil, né, nós tivemos a perda somando ao que já tinha, a perda de mais de 1,100 milhões de empregos no mês de maio. Então, a gente precisa se debruçar, conversar com a sociedade de que as condições sanitárias elas são prioritárias, mas para você poder garantir a vida, você precisa garantir dignidade. Os trabalhadores e trabalhadoras nas suas casas precisam continuar tendo direitos, né? E é isso que o capital tem que dar como resposta. Tem que ter uma contrapartida para que o trabalhador possa, nesse momento, trabalhador e trabalhadora que geram a riqueza do país, possam enfrentar esse momento de pandemia com a tranquilidade para que a gente possa voltar, nesse momento, de uma forma diferente. E aí, só para finalizar, para deixar que os companheiros falem também, nós, na luta de classes estabelecida historicamente na sociedade, nós temos o altruísmo social de dizer que agora nós precisamos combater o vírus, garantindo a vida, garantindo direitos, garantindo as condições básicas dos trabalhadores e trabalhadoras, mas nós queremos fazer um parênteses na luta de classes para propor alternativas, para propor saídas, para construir marcos e protocolos de defesa das trabalhadoras e trabalhadores, que são os que mais estão sofrendo. Pega o caso dos frigoríficos no estado do Paraná, porque a gente vai ter uma noção disso. Então, finalizo por aqui, depois eu contribuo mais, os companheiros poderem falar também. Para quem nos acompanha pela frequência AM 930 e também pelas redes sociais da Rádio Cultura e do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, a gente vai fazer uma pausa nessa conversa agora, mas eu convido todo mundo que está aí a seguir com a gente, porque é um rápido intervalo comercial e a gente volta já. Pode conversar sim, Márcio, ou não? Desculpa me alongar aí no início, mas é que tá no dia a dia da gente, né? Tá falando sobre isso, né? Então, acaba fazendo... Até tinha proposto ontem para a Camila que talvez fosse uma pessoa só, fosse melhor do que duas, porque a gente fala, eu falo bastante, o Bocão fala bastante, vocês falam bastante. Então, talvez... eu vou tentar reduzir, meu presidente. Agora você gosta de falar, meu presidente. Não tem problema, gente. Estamos aqui para dialogar com todo mundo. A ideia é ouvir vocês. Magal é habituê na rádio. Eu volto e meia, dou minha passadinha por aqui, mas a ideia é ouvir vocês, que vocês falem com os trabalhadores mesmo. Vocês têm feito uma coisa muito legal, que infelizmente, né, é propiciado por esse momento tão difícil para todo mundo, mas é se apropriar desse instrumento de comunicação. O programa tem se alastrado, a gente aqui na CUT fez um programa também semanal, que é o Quarta Sindical, que também está
bombando, está tendo em média de 1.500 visualizações por programa. Então, Amanhã é o Requião, não é? legal. Amanhã o Requião vai estar aqui com a gente, né? Então, Ele postou O futuro prefeito de Curitiba? vamos ver, né? Será? Acho que não sabe. Futuro Ô, prefeito. Magal, você sabe, né, Magal? Magal, vamos ser sinceros, né? Nós somos Gente, eu militantes. acabei de ser mas informado que nós estamos ao vivo, tá? No Facebook nós estamos ao vivo. Que coisa boa. Então, calma. Vamos lá. Ô, é verdade, saiu a contraprova do exame do presidente? Viram? Não consegui ver até agora. Não consegui ver até agora. Mas Será eu que- acho, conforme Eu eu acho que ele falei não pra pegou o vírus. Acabou, saiu, não tá pegou positivo. Não, então, mas eu acho que é tática, Magal. Ele pegou o Ah, vírus tá. lá atrás já. Eu acho que é tática para mudar de posição, entendeu? Para ir Vamos voltar, gente. fazer o que o Johnson fez lá na Inglaterra. Estamos voltando. É. E a sua conta de luz também. Copel, Pura Energia, Paraná, Governo do Estado, 12 horas e 22 minutos. Vocês estão ouvindo Cultura para mudar de posição. Estamos de volta com Cultura Revista, a participação do IDECLATRA na Cultura, nesta terça-feira, dia 7 de julho. O nosso programa de hoje debate o desemprego e a luta sindical em tempos de Covid. Quem nos assiste pelas redes sociais pode ver aí a presença do Ricardo Mendonça, advogado, diretor do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, Felipe Magal, advogado e professor, e o Márcio Killer e o José de Oliveira Lima, mais conhecido como Boca, eles são da CUT Paraná. A gente vai seguir a conversa a partir de agora. A gente falou um pouco no primeiro bloco sobre os números da pandemia e principalmente a falsa, né, dicotomia entre a economia e a pandemia e alguns reflexos para a classe trabalhadora. Mas eu queria retomar nossa conversa a partir de números do desemprego. Quais são os dados que a gente tem já que podem ser, né, analisados e divulgados a partir da instauração da pandemia no Brasil e o que tem acontecido, né, relacionado principalmente aos números do desemprego? Quem que pode começar comentando? Eu falo rapidinho e passo a bola pro Bocão e pro Márcio. Legal. Só para lembrar o seguinte, na esteira do que o Márcio vinha dizendo e o Bocão vinha dizendo, nós já tínhamos em março, ao final do primeiro trimestre desse ano, um contingente de 26 milhões de brasileiros e brasileiras que estavam no desemprego e no subemprego. Quer dizer, nós já tínhamos 1 em cada 4 brasileiros em idade economicamente ativa sem capacidade de prover plenamente o seu sustento e o sustento da sua família. O Márcio bem colocou que em maio isso significou, ou nós tivemos uma ampliação só no âmbito do desemprego de 1,1 milhão. Quando a gente extrapola esse número, Mariane, para uma observação global, nós temos a seguinte realidade. Nós temos 3,3 bilhões de trabalhadores em idade economicamente ativa no mundo. Desses 3,3 bilhões, 2 bilhões estão em regime informal de trabalho. Foram os que primeiro pagaram a conta, como eu disse no começo do programa. Hoje, a OIT afirma que no primeiro semestre desse ano, a perda de horas trabalhadas no mundo significou uma perda de postos de trabalho por hora completa, quer dizer, o pessoal que trabalha 40 horas por semana, 44 horas por semana, da ordem de 300 milhões de postos de trabalho. Significa dizer, portanto, que nós estamos na casa dos 10% dos trabalhadores em uma condição de desproteção e sem condição de vender sua força de trabalho nesse momento. O Brasil, evidentemente, um país de economia em desenvolvimento, um país de um capitalismo tardio e periférico, é um dos campeões nesse cenário. Os informais são os que primeiro pagam a conta, mas também sobra para muito dos formais, né, Bocão? E aí eu passo a bola para vocês. Boca, por favor. Hoje, Amanda, Ricardo, Márcio, Felipe, a gente pegando... Eu vou começar pelo Rio de Janeiro. Hoje, se vocês pegar, e daí na onde estão valorizando-se o capital em vez de valorizar a vida. Hoje, no Rio de Janeiro, tem uma paralisação lá
E os motoristas de ambulância, eles podem parar o trabalho deles 100% hoje no Rio de Janeiro. Por conta do quê? Por conta daqueles instrumentos que foram comprados para as unidades de saúde, para o hospital, que a gente já está vendo onde já tem fraude, gente. Isso é muito ruim, porque acaba afetando o trabalhador. Por conta disso, bloquearam até o pagamento dos trabalhadores de motoristas de ambulância do Rio de Janeiro. Então, isso é ruim para a gente. E se vocês pegar aqui no Paraná, a gente começando pelo Paraná, daí eu estava vendo os dados aí do Ricardo, da Amanda aí. Gente, eu falo para vocês, hoje aqui no Paraná, tanto a Secretaria Estadual da Saúde, Secretaria de Relações de Trabalho, os próprios municípios, hoje eles são omissos às informações. Se a gente pegar os dados, e daí nós, da direção da CUT, principalmente eu e o Márcio, a gente está fazendo reunião com os ramos da CUT, os sindicatos filiados da CUT, a toda semana a gente está fazendo reunião para a gente fazer um levantamento de dados, desempregado, trabalhador que contraiu o vírus, trabalhador que está afastado. Hoje, só para vocês ter noção, na BRF Toledo, hoje a gente tem mais de 1.000 trabalhadores que contraiu o vírus, que está afastado. Hoje a gente tem frigorífico em Cianorte, que ele foi fechado por conta do quadro de pessoas que contraiu o vírus, é mais grande dentro do frigorífico do que da própria cidade de Cianorte. Então, isso é muito grande. E a gente pegando aqui os dados aqui do Paraná, hoje a gente está com muito trabalhador desempregado. Cresceu muito, cresceu. Gente, isso, cada dia que passa, está crescendo mais. E daí, o doutor Ricardo depois pode explicar um pouco. Gente, quando começou a pandemia, que o governo federal ele começou a usar essa 927, isso era para favorecer o trabalhador. Gente, isso está sacrificando nosso trabalhador. Isso acabou esse auxílio. Tem desempregado que não está recebendo ainda. Tem pessoas que nem recebeu a primeira parcela ainda. Tem gente que vai receber a terceira parcela lá em setembro ou outubro. Gente, então, se nós, quanto sindicato, nós, quanto central, a gente não se unir, a gente não está o dia a dia conversando com nossos trabalhadores em diversos ramos de atividade que seja. Gente, eles estão omissos ao capital, expondo a sua vida. Ontem, para vocês verem, não sei se vocês acompanham ou não, gente, isso me deixa chocado quando eu recebo a notícia que um trabalhador ele veio a óbito por conta do vírus. Ontem a gente perdeu em Curitiba um trabalhador do transporte coletivo. A semana passada, num relato das reuniões que a gente teve, o Márcio pode comentar um pouco mais depois também, nós temos, Ricardo, para vocês que não sabem, temos diversos dirigentes sindicais que contraiu o vírus. Tem uma companheira do sindicato de Toledo, gente, contraiu o vírus, está muito mal. Então, a gente tem diversos trabalhadores, gente, que está omisso dessas informações, porque eu acho que se essas informações tivessem sendo divulgadas da forma que ela tem que ser correta, eu acho que a população começaria a cuidar mais. E o grande problema, Ricardo, que a gente tem em Curitiba e alguns municípios, é mercado. Esse último decreto que o governador soltou aqui no Paraná, no fechamento dos mercados no final de semana, isso fez com que aumentasse a aglomeração no sábado. Então, esses trabalhadores, principalmente de mercado, gente, eles estão expostos ao vírus diariamente. Finaliza aqui minha conversa e quanto tempo depois. Magal, por favor. Magal, deixa eu aproveitar um gancho do Bocão, que eu acho que é importante, porque, assim, nós, preocupados com essa situação, a gente, desde o início, procurou o governo do Estado, e a que pese, registre-se aqui, a preferência é pelo mercado e ele atende mais os empresários e os patrões, mas nós não desistimos de procurá-los, de criar protocolo de atuação. Tanto foi que, no início do mês, no dia 5 de junho,
nós, através da CUT, junto com as centrais sindicais, e aí destaque-se que nós temos tido uma boa atuação, uma boa conversa com as centrais sindicais no sentido de provocar o governo da necessidade de manter isolamento, de construir protocolos, de fazer ações protetivas aos trabalhadores e trabalhadoras. Nós, por provocação ao Ministério Público do Trabalho, realizamos uma conferência no início do mês com 24 federações das mais diversas centrais sindicais que estão organizadas no Paraná. Desta videoconferência, que tem o link no Facebook, depois eu colo para vocês, para passar para os ouvintes que queiram tomar contato e tal, a que pesa ela já está desatualizada, porque era no início do mês de junho, e desde lá nós alertávamos para o perigo de você acabar com o isolamento, né? De lá para cá, a situação, e constatava-se que a curva estava ascendente, de lá para cá nós tivemos várias vezes, estamos no âmbito das centrais também buscando construir um comitê de crise para fazer aquilo que a gente falou no começo, ajudar a buscar alternativas, ajudar a construir protocolos, porque muitas vezes os trabalhadores, a referência para eles é o sindicato, é a federação, e é a eles que eles se referenciam. Então, se nós estivéssemos buscando soluções conjuntas, coletivas, e esse apelo que eu queria aqui aproveitar que estamos no ar, fazer ao governo do Estado, deixe-nos participar, porque ao final dessa pandemia, quem vai responder pelo número de mortos, pelo número de casos que houveram, vão ser as autoridades constituídas. Mas nós temos essa consciência de que esse momento não é momento de dizer, se virem, o problema é de vocês. O problema é nosso, o problema é de todo mundo na sociedade e nós precisamos sair deles juntos. Então, a gente tem feito a busca do diálogo através da Secretaria de Saúde, através de provocar o governo não tem nos atendido, a Secretaria de Saúde nos atende dentro das limitações que tem, mas nos atende. Agora, é preciso avançar isso para que a gente tenha, de fato, protocolos que garanta a vida, as condições de trabalho e proteja os trabalhadores nesse momento que a gente está vivendo. Então, só para aproveitar o gancho que o Bocão estava falando. Não, perfeito. Não, perfeito. Inclusive, os entrevistados aqui são vocês. É de vocês que a gente quer ouvir a voz. E fazendo uma mescla das duas coisas, tanto que você falou que o Bocão acho que fez uma peneira, falou sobre diversas categorias, né? Falou sobre o trabalhador do transporte, do mercado, do comércio, do varejo, contou um pouco desses relatos, e o Márcio acolchou toda essa situação dentro dessa relação. Eu tinha uma pergunta, minha participação, quero que seja bem rápida agora. Eu quero fazer uma pergunta, talvez para o Ricardo, se puder. Ontem eu vi uma entrevista com a Cristina Peduzzi, que é presidente do TST, e ela me falou que houve acúmulo de 9 mil ações trabalhistas nesse último período, assim também como desde o começo da reforma do trabalho, houve um aumento de tantos por cento que agora me falha o nome, vou fugir desse dado para dar. A minha pergunta é a seguinte, claro, ninguém estava esperando essa pandemia, ou pelo menos nós, mortais e homens médios, não estávamos. Quem sabe os donos do poder ou as sociedades secretas sabiam. Mas essa relação do trabalho, mesmo tentando deslocar a pandemia, ela já não vinha extremamente priorizada por conta da reforma trabalhista, que também se soma com a reforma previdenciária, que se soma com a vontade de fazer a reforma tributária, que se soma com a vontade de fazer as reformas administrativas, que se forma... não é tudo um vínculo. Eu queria que, Ricardo, se você pudesse mostrar o caminho de tudo isso que faz um cordão, faz um cinturão econômico no país. E é isso que joga para baixo, na minha opinião. Talvez eu esteja errado, mas eu acho que é isso que joga para baixo as condições sociais da vida do povo. Não, está correto, Magal. Doutor Ricardo. Oi. Diga, Boca. Rapidinho, só mais essa junto que a do Magal, para vocês verem, hoje saiu também o Congresso Federal, ele nunca se trabalhou tanto na vida como ele está se trabalhando agora em casa.
Tipo, todos os projetos estão sendo votados agora. Até saiu uma matéria hoje de manhã pela Band News, eles estavam fazendo um comentário. Quando é presencial no Congresso Federal, sempre os deputados, quinta-feira e sexta-feira, eles reclamam que tem que estar nas suas casas, visitando as suas bases. E agora, como está lá em home office lá, eles todo quinta-feira e sexta-feira estão, tipo, trabalhando e votando projeto aí contra a classe trabalhadora aí. Sim, não, há uma agenda, viu, Boca, viu, Magal, muito clara, uma agenda econômica que prioriza os interesses do grande capital, sobretudo, né, do capital financeiro, mais especificamente, que foi quem fomentou desde o início um processo de ruptura democrática para tirar do jogo político, sobretudo, né, a classe trabalhadora, e aí poder engendrar todo esse processo de transformação do Estado, que, a rigor, Magal, significa uma única coisa: é uma disputa pelo orçamento público. Né? Nós temos uma dívida brutal do Estado brasileiro para com essas pessoas. Se a gente for olhar a dívida interna brasileira, 70% dela dos grandes bancos, das grandes seguradoras e dos fundos de previdência. Essas pessoas, portanto, influenciam fortemente, né, os poderes constituídos e vêm engendrando essas reformas, transformando propriamente a legislação para atender o seu próprio interesse. A reforma trabalhista, a reforma da Previdência, significa a ruptura com um marco de sociedade que nós construímos depois da Constituição de 88. A ideia de que o trabalho, né, e de que os trabalhadores e as trabalhadoras deveriam ter dignidade por meio do seu trabalho, deixa de ser prioridade. A ideia agora, para usar a frase do presidente da República, é que as pessoas têm um trabalho sem direitos. Né? Isso significa trabalho sem dinheiro no bolso, em última análise. E trabalho sem proteção do Estado no momento em que não puder mais trabalhar. Quer dizer, não tem mais essa história de aposentadoria, não tem mais essa história de ter direito a benefícios previdenciários em momento de incapacidade laboral. Quer dizer, tudo isso se desconstrói, assim, esvai pelas nossas mãos com uma facilidade imensa, porque esse parlamento que aí está e aquele parlamento que estava em seguida ao golpe são parlamentos que dedicam seus esforços a atender ao grande capital. E aí você diz, bem, a reforma administrativa e a reforma tributária no mesmo bojo significa uma construção do Estado no sentido de garantir o orçamento para esses muito ricos. Não é para atender os muito pobres. Mariane, devolvo a bola para ti. Posso contribuir com esse debate? Um rápido intervalo, mais uma pausa nessa conversa, é 1 minutinho. Sim, por aí, continue com a gente, que a gente vai voltar muito rapidamente. Até já. Olá, Mariane, Ricardo, Bocão. Olá, Márcio, tudo bem? Oi, Magal. Miriam Gonçalves, junta-se a nós nesse intervalo. Oi. É só para dar um oi mesmo, dizer que eu estou assistindo ao debate, estou adorando. Parabéns para vocês, parabéns para todos os meninos. Obrigada aos nossos convidados, né, por estarem aí, e dizer que estou aqui e vou continuar assistindo até o final. Bocão, Márcio, um beijão para vocês, viu? Tudo de bom. E um beijo grande para todos os nossos ouvintes aí. Um abraço. Um beijo, Obrigada, Miriam. Um abraço. Tchau, doutor. Tchau. Tchau. Agora nós estamos ao vivo só no Facebook, né? Só no Facebook. Respeitemos o intervalo. Isso. Só longe da rede elétrica. Pipas causam. Mas é interessante essa interação, né? Todos os anos. De ficar atento, tá voltando já. Não use cerol ou materiais metálicos. Eles aumentam o risco de choque. Se a pipa enroscar nas redes ou linhas da Copel, nunca tente retirar. Faça a sua parte e oriente as crianças. Copel, pura energia. Paraná. Governo do Estado. 12 horas e 41 minutos. Você está ouvindo Cultura Revista.
Estamos de volta com o programa Cultura Revista, o Ideclatra na Cultura, nesta terça-feira, dia 7 de julho. Eu sou Mariane Antunes, participam comigo desta conversa Ricardo Mendonça, advogado, diretor do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, Felipe Magal, advogado e professor, Márcio Killer, da CUT Paraná, e o José de Oliveira, o Bocão, que é secretário de Relações do Trabalho, também da CUT Paraná. A nossa pauta trata do desemprego e a luta sindical em tempos de Covid. Ricardo Mendonça falava no segundo bloco sobre os números do desemprego. Falta um pouquinho, né, Ricardo, para você finalizar a sua fala do segundo bloco. Não, eu vou rapidinho para passar a bola para o Márcio, eu vou dizer só uma última coisa. A OIT estima que 60% da remuneração comum aos trabalhadores antes da pandemia desapareceram no curso da pandemia. Márcio, a bola é tua. Não, eu queria aproveitar, e eu sei que o tempo não nos permite fazer uma análise tão aprofundada, né? Que isso demanda, inclusive, estudo, debruçar em cima do tema, mas a gente precisa entrar na discussão de concepção de Estado. Né? Que Estado se quer para a sociedade? O que prevalece hoje é uma concepção de Estado burguês, capitalista, que explora, que cria reserva de mão de obra, né? Por exemplo, os governos democráticos e populares chegaram a atingir o pleno emprego, né? Mas foram condenados por quê? Por causa de assuntos outros. Não era questão do emprego, de garantia de programas sociais que atendessem a toda a população, com política, com renda, com programa. Então, assim, quando nós entramos nesse período, né, o capital covarde da forma que disse o seguinte: ó, esse negócio de acabar com o Estado era lá atrás, agora na pandemia, quem tem que resolver os problemas da pandemia é o Estado. Né? Abandonou-se a concepção de Estado mínimo, de que o Estado tem que estar fora de todas as áreas. Né? Ainda há uma disputa de hegemonia, mas é uma disputa de hegemonia calcada em doações milionárias para eles mesmos, eles doando para eles mesmos, como fez o Itaú, doando R$1 bilhão para a sua própria fundação, para combater o coronavírus. Ou seja, há uma disputa de concepção de Estado. Né? E a pandemia demonstra, infelizmente, demonstra que um Estado pequeno, um Estado mínimo, não teria condições objetivas de dar resposta. Como eu falei no outro bloco, se nós não tivéssemos a que pese todos os problemas que tem um sistema único de saúde calcado numa concepção de Estado participante, de Estado ativo, nós teríamos uma situação muito mais grave. Então, é um desafio do mundo sindical, é um desafio do mundo acadêmico, é um desafio dos pensadores jurídicos que pensam no campo progressista, de repensar a concepção de Estado que nós temos e que a concepção de Estado que nós queremos. E o momento é muito propício, porque nós vamos passar por um processo dentro dessa avalanche de coisas, nós vamos entrar num processo eleitoral para fazer essa discussão. A que pese ela é municipalizada, mas ela vai ser nacionalizada. E aí vai precisar destacar o papel do SUS, destacar o papel da defesa dos bancos públicos, porque peguem quem tem feito o maior programa de atendimento construído por pressão do movimento sindical, das centrais sindicais, porque se dependesse do Bolsonaro era R$200 o auxílio emergencial, né? Se dependesse do Bolsonaro não continuava, a pressão para que o auxílio emergencial continue é do movimento social organizado, são das centrais sindicais, federações e sindicatos. Então, isso as pessoas precisam ouvir, só que precisam ter um espaço para poder falar isso, para poder disputar essa narrativa social e construir essa concepção de Estado que ela estava muito frágil e atacada a partir das eleições de 2018, que trouxe uma visão extremista para dentro do governo. O importante é você ter a arminha na mão e não cuidar da saúde. O importante é você
trazer para dentro do Ministério da Educação uma concepção ideológica e não uma concepção de desenvolvimento que atenda a educação de uma forma universal, né, para todas e todos. Então, ideologizou, muito mais que nos governos democráticos e populares, que eram republicanos. Quem ideologizou a política, quem partidarizou o judiciário, partidarizou as discussões na sociedade, foram essas pessoas que ganharam a eleição em 2018, né, porque nós tínhamos posição republicana. Vejam nas indicações de reitores, quando teve uma intervenção em dizer que o indicado não seria aquele que tem o primeiro nome na lista, a começar pelo Temer, que já começou a mudar as listas tríplice. Hoje, por exemplo, o Bolsonaro faz o que quer. O Aras não era vontade do coletivo do Ministério Público para ser o Procurador-Geral da República. O Bolsonaro escolheu de onde ele quis. Então, isso demonstra as diferenças. E nesse processo que a gente está vivendo, nós vamos ter que dialogar, discutir com a sociedade, com as trabalhadoras e trabalhadores, essas diferenças. Qual é a diferença de um Estado mínimo, pequeno e que atende somente o capital? E qual é a diferença de um Estado presente, gerador de política pública, gerador de programas sociais consistentes que acabem com pobreza e gerem dignidade para os homens e mulheres? Queria trazer a participação dos nossos ouvintes, chegando muitas mensagens pelas nossas redes sociais. Eu vou destacar algumas para seguir a nossa conversa. A Mariana Bétega diz que a pandemia só aprofundou o processo de precarização do trabalho já em curso. Adalberto Prado diz que, se depender do Bolsonaro, só os cemitérios crescerão. Ivan Pinheiro, exceptista, ele fez vários comentários, mas numa síntese aqui do que ele diz, ele fala dos Correios, que nacionalmente já perdeu 20 trabalhadores por Covid, que o Correio é serviço essencial, mas o governo não se preocupou em fornecer EPI ou desenvolver qualquer modelo de prevenção para esses profissionais, e aí a gente pode abrir não só os Correios, mas bancos, supermercados, né? Tem uma série de questões relacionadas aos trabalhadores dessas categorias classificadas como serviços essenciais, e também um indicativo de greve, apontou um indicativo de greve da categoria dos Correios. O que vocês podem falar sobre esses comentários? Magal deve ter mais comentários aí, né, Magal? Pode trazer também. Eu não olhei meus comentários aqui, mas eu quero agradecer os comentários vindos aí do pessoal do Correio, companheiro Prado, professora Mariana Bétega, que é uma professora de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Paraná, e que acho que resumiu, sintetizou, elucidou de uma maneira bem simplificada a todos os ouvintes qual que é esse processo que nós passamos. Como o nosso tempo geralmente é curto, estamos com mais pessoas, quero priorizar, mais uma vez, a presença do Márcio e do Boca. Gente, eu tenho uma pergunta para vocês dois. Eu tenho dando uma olhada, estudando, e quem sabe também os nossos ouvintes podem nos ajudar com comentários, isso seria muito bom. Quais serão as novas possibilidades depois desse período crítico sanitário que estamos passando? A pergunta é um pouco retórica, porque o que eu li é que muitas das empresas querem continuar com esse sistema de home office e querem fazer com que as pessoas saiam ao mínimo possível de casa para ficar em casa. Porém, essa é uma categoria de trabalho. Existem outras categorias de trabalho que não são tão bem remuneradas, que tem que continuar no batente. Eu não estou nem preocupado com a relação sanitária neste momento. Eu estou preocupado com a relação do distanciamento social. Porque se o que manda nessa relação de trabalho, da qual a gente está fundamentando as nossas respostas aqui, é o processo do capital, essa relação do binômio do capital-trabalho, ele vai ficar mais distanciado a partir do momento que as pessoas vão chegar a falar, primeiro que não vai ter mais o coleguismo, né? Aquela coisa de se encontrar, de ver, de falar. E aí vai lembrar que esse aí é bacana, esse é o cara que pode trabalhar em casa, e eu tenho que trabalhar de novo na fábrica. Sabe, será que vai acontecer isso, Márcio? Boca, vocês aí, Ricardo, desculpe, eu não tinha te chamado para essa resposta, mas eu gostaria de ouvir de vocês aí. Ô, Magal,
Amanda, posso responder o Ivan? Claro, por favor. Pode, manda ver, Bocão. Oi, Ivan, tudo bem, Ivan? Um abraço aí para você, o grande Ivan aí dos Correios aí, o Prada, a professora aí. Ivan, hoje a gente não tem só 20 trabalhadores que veio a óbito no Correio. A gente tem milhares de trabalhadores aí e daí, uma hora que você tiver tempo, você pode me ligar, eu te passo para você isso no estado que a gente está acompanhando, a gente está finalizando um processo. Sobre EPI, equipamento de proteção de trabalho. Ivan, isso é um problema sério. Não só do governo federal, mas como dos governos estadual e dos próprios municípios. A gente tem diversas denúncias feitas no MPT, aqui do estado do Paraná inteiro, sobre equipamento de proteção individual. Que os próprios municípios não cumpriu isso com aquele trabalhador que está na linha de frente, que é os trabalhadores da saúde. Araucária, a gente viu o que houve lá no Condor de Araucária, a irresponsabilidade de algumas pessoas, aquela trabalhadora veio a óbito por conta da regra do mercado. Então, hoje, a gente veja que alguns lugares, eles continuam dando o equipamento de proteção, mas outros não. Então, a gente tem diariamente feito essa denúncia aí. E, Magal, na tua pergunta, Magal, daí o doutor Ricardo e o Márcio podem explicar melhor, que no ramo do Márcio, eu acho que ele vai ter esse problema no ramo dos bancários, alguns outros ramos, que nem o ramo da construção civil nós somos contemplados, porque é o seguinte, não tem como ser trabalhado na frente da tela de um computador, você colocar um tijolo ou rebocar uma parede. O trabalhador rural, mesma coisa. Então, tem uns ramos de atividade aí que isso não vai acabar. Agora, nós tem que travar uma briga aí futuramente aí, bancário, educação, alguns ramos de atividade aí, que isso eles vão querer cortar assim futuramente, Magal. Eu queria complementar essa discussão respondendo justamente isso. O problema da indústria 4.0, que vai, principalmente, né, no setor de serviços, ela vai colocar muitas pessoas nesse novo tipo de trabalho, né, usando tecnologias e assim por diante. E essa era uma preocupação da uberização do trabalho, como nós chamávamos, era uma preocupação que norteou os nossos congressos, tanto nacional como estadual da CUT, que aconteceram na virada do ano passado, ou seja, totalmente longe desse processo de pandemia, nós já visualizávamos a necessidade de regulamentar a questão da uberização do trabalho. Os trabalhadores de plataforma, por exemplo, que fizeram na semana passada uma greve nacional de entregadores de plataforma. É um trabalho extremamente precarizado. Se um trabalhador daquele lá é atropelado com a sua bicicleta, né, quiçá ele não saia machucado, ele vai ficar sem trabalhar porque ele não vai ter mais a bicicleta, né? Ou seja, o aplicativo não dá condições de segurança, de tranquilidade para que ele possa fazer as coisas, né? Eu tive, fazendo uma relação nessa discussão, quando a gente viajava, ainda podia viajar, né? Hoje a gente viaja bastante, mas sem sair de casa. Quando eu fui participar de uma reunião em São Paulo, eu vi o cúmulo. Eu vi uma trabalhadora de plataforma com duas bolsas, né? Agora eu não me lembro das marcas, mas digamos que era do iFood, do 99, por exemplo, uma na frente e outra atrás, e alugando a bicicleta do Itaú para poder trabalhar, né? Então, olha o cúmulo que chega a precarização do trabalho, sem contar a jornada extenuante, que para que ela tenha um mínimo de condições, né, financeiras, ela tem que desenvolver durante aquilo. Então, nesse cenário da CUT, já estava colocada essa questão do trabalho 0.0. Depois da pandemia, e nós, das centrais sindicais, a CUT, com as demais centrais sindicais, a gente apontou uma plataforma emergencial para a saída da crise, que é de conhecimento público, a gente já está divulgando,
que é como a gente precisa enfrentar esse problema, né? É claro, sempre na lógica de que nós vamos conseguir fazer essa discussão com o capital, com o Estado, mas ela não é simples assim, né? Muitas vezes, e a gente tem visto, o Estado quer que as pessoas trabalhem indiscriminadamente, né? Maringá, no começo da pandemia, os patrões foram de carro fazer carreata para que as trabalhadoras e trabalhadores voltassem ao trabalho, né? De ônibus, a pé ou expostos ao risco, mas ninguém se expôs ao risco. Fizeram a carreata de dentro dos seus carrões e tal. Então, assim, nós precisamos humanizar algumas discussões. Nós precisamos compreender. É claro que esse modelo que está colocado de capital, de sociedade, ou ele muda radicalmente, ou dificilmente nós vamos ter transformações, mas mesmo assim a gente pede que haja uma humanização do capital, que o capital entenda que sem o trabalhador não existe a força de trabalho, né? Ou seja, o patrão fica totalmente desprovido daquele que gera a sua riqueza, que gera o seu lucro. Então, a gente tem clareza que essas discussões são importantes e elas já nos norteavam antes da pandemia. É muito importante a gente reunir um time de convidados como esse para poder esclarecer algumas questões para quem acompanha a gente durante as nossas transmissões. O programa de hoje, infelizmente, já está chegando ao fim, mas eu queria um minutinho de cada um para suas considerações finais. O que vocês podem deixar para os nossos ouvintes aí de uma recomendação, uma dica, uma palavra de incentivo, algo que cada um queira destacar nesse momento final do programa, já agradecendo antecipadamente cada um de vocês que esteve conosco nessa hora de transmissão. Magal, obrigada mais uma vez. Suas considerações finais. Valeu, pessoal. Muito obrigado por todos. Obrigado pela participação de todos aí. Acredito que é fé na luta e pé no chão, como já dizia o Movimento Popular por Moradia. Isso aí é um bom estímulo para todos nós. Valeu. Maravilha, Magal. Márcio Killer, obrigada. Obrigado a vocês pelo convite. Quero dizer que a CUT, eu e a nossa direção está totalmente à disposição, sempre que nos convidar para debater temas. Nós somos uma central sindical diferente, a gente trabalha com temas transversais, né? Organização da juventude, raça, gênero. Então, a gente tem produção nas mais diversas áreas e queria colocar todo o nosso time aí da Central Única dos Trabalhadores para as discussões que, claro, que a gente possa contribuir, estar à disposição do IDECLATRA, e só fazer um parênteses bem rapidinho da importância que o IDECLATRA tem tido nos últimos anos na construção de uma alternativa política. A ver pelos livros que produziu nesse processo todo de denúncia do golpe, de considerações sobre as reformas, um leque, um arcabouço de contribuições muito grande que contribuiu muito para que a gente pudesse construir essa argumentação de resistência, de perseverança e de organização como um todo. Então, se colocar à disposição da Rádio Cultura, do IDECLATRA, para futuras discussões. Obrigada, Márcio Killer. Boca, muito obrigada. Suas considerações finais. Gostaria de, primeiramente, pedir desculpa aí, eu troquei seu nome aí, é Mariane. Imagina, fique à vontade, imagina. Gostaria de agradecer o convite aí, em nome da Central Única dos Trabalhadores do Estado do Paraná. Aquilo que eu falei para vocês, que as informações elas são omissas. Hoje, se vocês pegar no César Paraná, tem 6.443. Se vocês pegar no município, tem 7.530. Então, o número é muito alto. Pedir para todos os ouvintes e todas as pessoas que não estão trabalhando, que se mantêm no isolamento social, e pedir para que todos os trabalhadores que estão aí na linha de frente, que estão trabalhando, inclusivemente a construção civil, que é o meu ramo de atividade, pedir para as pessoas tomar um pouco mais de cuidado, usar bastante álcool gel, lavar a mão com água e sabão, e se cuidar, tomar todas as medidas aí, que se a gente fizer esse isolamento social e se cuidar, a gente vai passar e superar essa fase todos nós juntos. E um obrigado aí, doutor Ricardo, um abraço para o Instituto IDECLATRA e para todos os IDECLATRA aí, para vocês, apresentadora, Magal, Camila, meu companheiro de direção, todos vocês. Obrigada, Boca. Obrigada, Ricardo Mendonça. Obrigada, Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Obrigado, Mariane. Eu que agradeço mais uma vez esse espaço.
Quero agradecer imensamente a participação do Bocão, do Márcio, do Magal, e dizer a vocês da CUT que nós, do Instituto, é que temos uma honra e um prazer imenso de dizermos que fomos forjados, todos nós, nessa luta conjunta com a Central Única dos Trabalhadores, desde sua fundação. Se nós aprendemos um pouquinho em alguma coisa, seguramente nós aprendemos com os trabalhadores e com as trabalhadoras e com o movimento sindical cutista. Então, a gente está sempre junto nessa luta, vamos continuar batalhando por um mundo melhor. E enquanto a classe trabalhadora não toma consciência do seu espaço e dos meios de produção, Márcio, lutemos por mais dignidade, e você tem razão. Gente, direito se constrói na luta, dia após dia, nada cai do céu. Beijo para todos, Mariane, os ouvintes, muito obrigado, até a próxima. Obrigada a todo mundo que acompanhou este programa de hoje. A gente fica por aqui. Para mais informações, acesse cultura930.com.br, defesaclassetrabalhadora.com.br, no Facebook, Defesa Classe Trabalhadora, e no Instagram, @ideclatra. O nosso jornalismo segue, a gente volta a qualquer momento durante a programação. Um abraço a todos vocês e até breve, até o nosso próximo encontro. Tchau. Saímos já? Já, obrigada. Deixa eu agradecer então agora. Márcio, obrigadão. Mariane, muito obrigado. Magal, Bocão já foi. Valeu aí pela força. Foi muito bacana. Valeu, Rick.